Fala treinador, fala treinadora, o vídeo de hoje é sobre pranchas, isso mesmo, eu vou te trazer dicas preciosíssimas de como ensinar de forma segura, eficiente e sólida do seu cliente executar esse movimento e também muitas variações para você utilizar para fortalecer e dar consciência corporal ao core do seu cliente. Mas antes eu preciso te dizer, quando você for ensinar esse movimento, uma dica muito importante é trabalhe mobilidade de punho. Muitas vezes a limitante na execução desse movimento é a dor no punho. Poucas pessoas têm a mobilidade necessária para executar essa posição sem se queixar de dor no punho. Então, primeira dica muito importante a respeito das pranchas é trabalhe mobilidade do seu cliente na articulação de punho. Lógico, a articulação de ombro ela é exigida? Mas normalmente ela não é a limitante. A limitante normalmente é trabalho de punho, tá? Então, trabalhe bastante mobilidade. Bom, eu vou utilizar as pranchas básicas para te dar as principais informações, as principais dicas para você ensinar o seu cliente a executar a prancha. Então, olha só. Primeiro ponto que eu quero te ensinar é a ativação de escápula. Eu vejo muita gente executando a prancha dessa forma, ó, com as escápulas soltas. Quando eu solto a escápula, eu perco o abdômen, eu sobrecarrego o ombro e a gente não pode ensinar um movimento para o nosso cliente trazendo risco de lesão para ele. Pelo contrário, nós temos que ensinar novos movimentos que vão trazer mais segurança para ele. E a prancha é um desses movimentos. Eu preciso utilizar a prancha para dar consciência, para fortalecer as articulações, fortalecer o core e não para trazer risco de lesão para o meu cliente. Então, a orientação que eu dou para vocês nesse sentido é trabalhe ativação escapular. Olha como é que você pode ensinar esse movimento para o seu cliente. Então ele está aqui, solto, né? Peça que ele cresça as costas, que ele leve as costas lá no teto. Normalmente, quando você solicita isso para o seu cliente, que ele vai fazer isso aqui, subir quadril, né? E você vai ter que dar consciência. Eu vou te apresentar aqui alguns recursos de como ensinar o seu cliente a ter essa ativação escapular. Uma das formas é um trabalho de mobilidade torácica, que é o gato e a vaca, né? Então ele vai alternar entre a posição de vaca e gato. Ó. No gato, a cabeça entra entre os ombros, né? Então entra bem, sobe bem as costas, cresce bem, cobre dele essa postura. E o inverso, sempre com os cotovelos estendidos, ó. Olha lá no teto, hiperlordose. Normalmente quando as pessoas fazem a posição do gato, flexiona o cotovelo, cobre que os cotovelos estejam estendidos, bíceps à frente, ó. Cresce, entra com a cabeça, olha lá no teto. É um ótimo trabalho de mobilidade, né, da torácica, mas também dá muita consciência no que diz respeito à cintura escapular. Outra forma, e aí um pouco mais avançada, depois que você fez esse trabalho, é ficar em prancha e fazer esse trabalho de forma dinâmica, ó. Cresce, solta. Cresce, solta. O que dá para observar já nessa posição, quando eu estou com as escápulas soltas, a tendência é meu cotovelo flexionar, meu bíceps, meu braço fazer uma rotação interna, levando o bíceps para dentro, né? E o que eu vou pedir para ele é bíceps para frente, os dedos apontados para frente, faz essa rotação, eu tenho que ter uma contração de tríceps para conseguir fazer isso, estendo o cotovelo e cresce, relaxa, cresce, relaxa, cresce. Ótimo trabalho para dar essa consciência de ativação escapular. Esse é um ponto muito importante. Outra preocupação que nós temos que ter quando estamos ensinando a prancha é a ativação de glúteo e abdômen. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou pedir que o meu cliente fique na posição de prancha, né? Então, contrai o glúteo. Quando ele contrai o glúteo, ele já tem uma extensão muito boa de quadril. E mais que isso, vou pedir que ele contraia o quadríceps para estender o joelho, tá? Então ele vai fazer essa contração de membros inferiores total, ó. Contraiu, cresce as costas. Tá, Rafa, e como é que eu vou saber se está contraído ou não esse glúteo? Uma das formas de você fazer isso, e aí você vai testar ele em todas as suas ativações, é colocar ele na posição de prancha e você vir e tocar nele. Toca na região lombar, empurra para baixo, puxa o quadril para cima, segura na crista ilíaca, puxa ele para cima, bate do lado, bate no outro. Se ele perder a posição facilmente, quer dizer que ele não está com a ativação ideal.
cobre dele essa ativação. Então ele vai estar lá na posição, você vai, empurra o quadril dele para baixo. Ele não pode ceder, vai empurrar, vai puxar para cima, ele não vai subir, vai empurrar para o lado, ele vai mexer pouco. E aí você vai testando e estimulando essa ativação. Cobre dele que o glúteo esteja contraído, que o abdômen esteja contraído, que os oblíquos estejam contraídos, peitoral contraído, tudo contraído para manter essa posição rígida. Então esses são os principais pontos que você deve ter. Ah, Rafa, mas o meu cliente ele não consegue executar a prancha dessa forma. Como é que eu posso facilitar para aplicar a prancha para ele? Bom, primeiro, você pode retroceder um pouquinho. Cotovelo no chão, facilita, é um facilitador, né? É uma das formas de eu graduar essa carga, né? Diminuir ou aumentar a intensidade. Então eu vou colocar os cotovelos no chão, contrair glúteo, contrair quadríceps, apoiar lá a pontinha do pé e crescer as costas. Pô, Rafa, mas ainda fica pesado. Vai lá e coloca o joelho no chão. Contudo, com o joelho no chão, eu não consigo ter uma ativação tão boa de glúteo. Não é que não é possível contrair glúteo com os joelhos no chão, mas ele dificulta bastante essa ativação. Então eu recomendo que você se preocupe com a ativação de core, com a ativação de abdômen, né? Nesse momento não precisa se preocupar com glúteo, sobe as escápulas lá, sobe bem as costas, se preocupa com esses pontos. Quando você tirar o joelho do chão, aí sim você começa a se preocupar também com glúteo. E aí você vai fazer o mesmo teste que eu te falei, empurra o quadril para baixo, puxa o quadril para cima, empurra para o lado, para o outro. E aí ele vai evoluindo, você vai verificando se ele está com as ativações que você precisa que ele esteja, para evoluir no movimento, para utilizar ele em outros movimentos, né? Levantamento terra, handstand, pull-ups, push-ups, tudo isso eu utilizo muito, essas ativações que a gente aplica aqui na prancha. Pois bem, então ele conseguiu fazer tal, mas ele tem algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? Uma é equilíbrio, né? Então, se eu estou aqui com os pés bem juntos, talvez ele não tenha tanto equilíbrio. Então, abrir um pouco a base, além de ser um facilitador, porque eu diminuo um pouquinho essa alavanca, também aumenta a base e isso dá mais estabilidade. Um outro problema muito recorrente quando eu estou ensinando a prancha ou quando o cliente está executando a prancha, é ele reclamar que os pés estão escorregando. Então, ele está lá nessa posição, ok? E aí o pé começa a escorregar. Aí ele pede, posso fazer encostado na parede? Ou alguns profissionais ainda recomendam que o cliente apoie o pé na parede para que ele não escorregue. Tá errado isso, galera. Tá errado. Isso é falta de ativação das musculaturas ideais. Como é que eu vou corrigir isso? Primeiro, isso ocorre porque eu tenho 2 contatos com o solo, ou 4, vai lá, né? Mãos e pés no solo, e eles não têm nada segurando eles, então ele acaba escorregando. Porque uma mão está à frente, as mãos estão à frente do ombro, os pés lá atrás, isso acaba fazendo com que abra. Se eu estou contraindo o abdômen, ele vai acabar afastando essas articulações, esses pontos de apoio. Uma das formas de eu corrigir é colocar a mão abaixo do meu ombro. Então ela está bem abaixo do meu ombro. Vou ficar aqui de ladinho para vocês conseguirem visualizar. Aqui, ó, aqui. Aqui eu diminuo muito essa possibilidade de escorregar, ok? Contudo, uma das formas de eu aumentar a intensidade é justamente projetar o meu apoio das mãos mais à frente, para aumentar a intensidade, aumentar essa distância entre os pontos de contato com o solo. Isso aumenta muito a intensidade. E aí, quando eu faço isso, volta a surgir o problema de escorregar o pé. Por quê? Porque não está ativando os dorsais, que é a galera que faz com que isso fique estabilizado, com que eu não abra essa articulação. Então, uma coisa que você vai fazer, pedir para o seu cliente é que ele contraia, como se ele estivesse fazendo um pull down na polia, né? É um movimento muito semelhante. Então ele está aqui, você vai pedir que ele faça isso aqui, ó, se puxe, ative os dorsais, puxando ele para frente. Inclusive esse é um exercício que você pode dar para ele, ó, puxa, puxa, ele vai dar consciência de ativação dessa musculatura. Uma outra forma que você pode trabalhar isso com ele também tá na posição de prancha, empurra, você em pé de frente para ele, vai empurrar ele nesse sentido e ele vai resistir empurrando o corpo para frente. Então você está empurrando ele para cá e ele está empurrando para lá. Você empurra para cá e ele empurra para lá.
É uma ótima forma de ensinar ele a ativar a musculatura que vai estabilizar o movimento dele. Aí sim você vai conseguir progredir nessas alavancas. Ele tendo essa consciência, ele vai conseguir aumentar essa distância entre os pontos de apoio, né? Então aqui é mais pesado do que aqui, né? Quanto mais eu afasto as articulações, mais pesado vai ficar. Cada um vai ter o seu limite de angulação. Mas se ele não souber ativar a musculatura ideal para estabilizar ele, não vai conseguir executar essa progressão. Feito isso, você corrigiu a ativação escapular, corrigiu o glúteo, abdômen, quadríceps, tudo ativado direitinho, os dorsais para não escorregar, aí sim você pode progredir nos movimentos. Existem várias formas de eu progredir, várias variações. Eu vou segmentar aqui, eu vou separar um pouquinho com movimentação de membros inferiores, depois movimentações, variações com os membros superiores, ok? Então eu vou começar justamente fazendo a alteração na posição dos membros inferiores. E o primeiro que eu vou te apresentar é um abre e fecha. Então você vai ficar na posição de prancha, ok? Deixa eu me posicionar aqui numa posição que vocês conseguem me ver melhor. Aí, vamos posicionar aqui na posição de prancha. Todas as ativações que eu ensinei para vocês, né? Peitoral contraído, dorsais contraído, glúteo, abdômen, quadríceps. E aí eu vou pedir que ele abra, feche, feche. Aqui é importante eu alternar a perna que sai primeiro. Então, direita primeiro saiu, depois esquerda primeiro saiu, para ter equilíbrio nos pontos de carga, quando ele está em unipodal, quando ele está só em um lado, só em outro. Assim eu consigo distribuir de forma mais ideal. Beleza, então essa é uma variação. Eu consigo fazer essa alternância e essa alternância vai sim aumentar a intensidade. Por mais que eu traga para uma base maior, mas eu vou ter momentos em que eu vou estar apoiado só em uma perna. E isso por si só já aumenta a intensidade desse movimento. Uma outra possibilidade de aumentar a intensidade das pranchas, movimentando membros inferiores, é fazendo uma extensão do quadril unilateral alternada, ou primeiro para um lado, depois para o outro. Ó. Então, estou aqui, subo, troco. Subo. Eu tenho exigências de musculaturas distintas e uma exigência de manutenção da minha postura que é prejudicada pelo movimento dos membros inferiores. Então eu tenho que manter meu abdômen contraído e fazer uma extensão do meu quadril, utilizando o glúteo máximo. Isso faz com que a intensidade aumente. Uma outra variação, utilizando movimentos de membro inferior, seria um escalador, só que mais controlado, sem estar tão acelerado. Então eu coloco ele, o meu cliente, em prancha, ok? Puxo o joelho, volto. Puxo, joelho e volto. E vou alternando. Posso fazer cruzado, ó, mantendo a minha postura. E a próxima variação aumenta de forma considerável a intensidade das pranchas, que seria um salto lateral com meus membros inferiores, mantendo sempre a postura. Então ele está aqui, ó, está na postura, vai saltar para um lado, saltar para o outro. Posso fazer direto ou salto e paro. Salto e paro. Mantendo a postura, a tendência é que eu perca a postura, mantenha a postura. Aumento muito a intensidade da prancha fazendo nessa posição. Uma outra variação que aumenta de forma considerável a intensidade é utilizar uma base como steps, caixotes, bancos, para elevar a posição dos meus membros inferiores, trazendo a minha articulação do ombro uma posição diferente do que a gente estava utilizando até agora. Então observe aqui. Ó, mantenha a postura. A diferença agora é justamente a angulação dessa articulação do ombro, né? Onde eu tenho ela num ângulo diferente do que a gente vinha trabalhando até agora, que vai ser importante para uma progressão que eu vou colocar mais adiante para vocês. Então essa posição aqui é muito interessante para a próxima progressão. Ainda, antes de ir para a progressão maior que eu trouxe para vocês, é fazer uma alternância de posição. Ó, abre, abre, fecha, fecha, abre, abre, fecha, fecha. Exigência de manutenção da postura com alternância de amplitude. E isso aumenta muito a intensidade. Agora, chega de brincar. Vamos para uma prancha
pesada, movimentando os membros inferiores. Olha só. Deixa eu só tirar aqui esse step. Você vai colocar o seu cliente próximo a uma parede. Essa parede aqui é lisa, o que dificulta muito. Se você tiver uma parede não tão lisa, vai ser um facilitador. Ou se você quiser já ir para um nível muito alto, pode utilizar uma parede lisa tranquilamente. Olha só, você vai colocar ele em posição de prancha perto da parede, ok? Então ele vai ficar aqui. O que ele vai fazer agora? Vou ficar na posição de prancha, ok? E aí sobe lá na parede, ó, e fica. Isso aqui, galera, aumenta muito, muito a necessidade de ativação de cintura escapular. A exigência maior não é tanto em core, mas a cintura escapular é altamente exigida para manter essa postura, porque eu vou ter que estar me empurrando para trás para manter essa aderência na parede. É um exercício extremamente intenso. Posso fazer assim ou posso fazer alternando. Chão, chão, parede, parede. Chão, chão, parede, parede. Vou demonstrar para vocês. Então, eu parto aqui dessa posição, ó. Subo um pé, desço, troco o pé. Ótimo. Uma ótima progressão. Sempre cuidando para manter a postura. Não adianta eu aumentar a intensidade e o meu cliente não conseguir manter essa postura. Essas variações que eu trouxe até agora para você são basicamente com movimentação de membros inferiores, mas nós também podemos aumentar a intensidade fazendo movimentos com membros superiores, alternando posição de membros superiores. Eu vou demonstrar aqui algumas possibilidades para vocês. Então, uma que eu gosto muito, utilizo muito com os meus clientes, é a prancha toque no ombro. Esse exercício, ele traz uma grande estabilidade da cintura escapular, o que pode ser utilizado num handstand walk, por exemplo, uma caminhada. Eu dou força e estabilidade para minha articulação, possibilitando que eu progrida de um handstand para um handstand walk. Então tá aqui, ó, na posição. Deixa eu ficar mais numa posição melhor para vocês visualizarem. E aí, toca num lado, toca no outro. Toca num lado, toca no outro. Erros muito comuns que acontecem na execução da prancha toque no ombro, por exemplo, é fazer muito rápido. Fazer isso aqui, ó. Qual é o problema disso? Aumenta muito o impacto da minha mão no chão. Deixa eu botar aqui, ó. Então tá aqui. Olha a velocidade com que a minha mão toca no chão. E eu falei lá no início para vocês que a reclamação por dor no punho é muito grande quando eu vou aplicar a prancha. Então uma das formas de evitar isso é justamente controlando a velocidade de contato com o solo. Então peça que ele faça controlado. Tá com dificuldade de manter a postura, abre um pouquinho o pé. Vai facilitar bastante. Quanto maior a base, mais fácil de eu executar. Mas peça que ele faça controlado e não com impacto no chão. Um outro erro muito comum nesse movimento é alternar a posição do tronco para se equilibrar. Então, o cliente vai lá, vai passar por lá, ó, ele vem para cá, traz todo o quadril para o lado de cá. Vai fazer para o lado de lá, leva o quadril para lá. Então, né, vai fazer esse movimento aqui. Quando vem para cá, faz isso aqui. Faz isso aqui. Peça que ele mantenha o mais firme, o mais rígido possível esse movimento. Então, tá aqui. Abre um pouquinho a base, ó. Pum. Exigência maior. Troca. Muito mais difícil do que se eu fizer isso aqui. Isso aqui é um facilitador muito grande. Tá, Rafa, mas tem problema? Não. Como um processo pedagógico, até pode utilizar. Mas não deixe que o seu cliente faça assim para sempre. Você vai perder a função da prancha, que é estabilidade, consciência corporal. Então, busque um movimento, busque um padrão mais sólido, mais rígido, mais controlado. Da prancha toque no ombro, eu posso ir para a prancha Superman. Então, eu coloco o meu cliente de novo na posição de prancha. Em vez de tocar no ombro, ele vai subir o braço. Já trabalho mobilidade de ombro. Quanto mais alto conseguir levantar. E agora a exigência de ativação de abdômen é maior, porque se eu subir muito e perder aqui a postura, não é interessante. Eu tenho que manter a minha postura. Então, ó, trabalho, trabalho. Posso somar os dois, toque no ombro com o Superman. Tá aqui, base, estende. Toca, estende. Toca, estende. Ótima alternativa também na busca de uma melhora na ativação da cintura escapular. São exercícios
que vão ter uma exigência na ativação do core e começam a ter exigências também na cintura escapular, de forma dinâmica. É muito legal você aplicar esses exercícios como preparatórios para o handstand, para o overhead squat, que é um agachamento com a barra acima da cabeça, para o snatch, que eu tiro a barra do chão, coloco ela acima da cabeça em um único movimento. Tudo isso tem que estar associado com o seu objetivo, com o objetivo do seu treino e do seu cliente. Outra possibilidade, e aí a gente também sobe o nível na necessidade de ativação e de consciência corporal, é fazer o mesmo que eu fiz na parede com os pés, agora fazer com as mãos, dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se dá para visualizar isso. Meu cliente está aqui na posição de prancha, coloca a mão na parede e fica, ó. Posso fazer de forma isométrica, ele fica mais fácil do que com os pés na parede, mas é um ótimo exercício. Ou posso fazer de forma dinâmica, exigência muito grande, também da cintura escapular, mas quando eu estou com o braço estendido nessa forma, a exigência de core é muito grande. Essas variações têm que ir ao encontro do seu objetivo, que pode ser aumento da consciência corporal, aumento da capacidade de ativação, aumento da força isométrica, tanto de abdômen como cintura escapular, glúteo, tudo que você estiver objetivando trabalhar, desde que esteja associado a esse objetivo. Bom, nas pranchas frontais eu tenho essas possibilidades. Eu vou te passar aqui algumas possibilidades agora de pranchas laterais e alternando prancha frontal com prancha lateral. Na prancha lateral eu posso trabalhar tanto com o cotovelo no chão, quanto com o cotovelo estendido, com a mão no chão. Lógico, mão no chão, muito mais intenso do que se eu trabalhar com o cotovelo no chão. O cotovelo no chão me dá uma área maior de contato e isso é um facilitador, tá? Então você vai ver como o seu cliente consegue trabalhar. Ah, Rafa, meu cliente não tem força para trabalhar a prancha lateral. Como eu inicio? Aqui, ó, uma mão no chão para dar o equilíbrio, o outro antebraço todo no chão. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai sair com o quadril no chão, sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Começou a evoluir, tira a mão do chão, sobe e desce. Sobe e desce. Da mesma forma, eu preciso ter ativação de cintura escapular para não ter sobrecarga no meu ombro. Então, sobe, fica um pouquinho, desce. Sobe, fica um pouquinho e desce. Conseguiu aumentar o tempo de isometria no ângulo crítico? Opa, é hora de colocar a mão no chão. Ah, o equilíbrio começou a pesar muito, começou a ter dificuldade no equilíbrio, volta, põe o antebraço no chão e pode progredir aqui. Mas quando você conseguir progredir para braço estendido, né, apenas a mão no chão, é melhor porque você vai estar trabalhando, além de equilíbrio, estabilidade articular em ângulos mais críticos. Então, trabalhar a prancha lateral de forma isométrica, até dar força e consciência para o seu cliente, para depois você conseguir progredir para a prancha lateral com variação de membros inferiores, por exemplo, ou variação de posição de tronco. Quais são as possibilidades de variação na prancha lateral para membros inferiores? Olha só. Estou aqui na posição, então uma possibilidade, deixa eu ficar bem de ladinho, aí, aqui. Uma possibilidade é fazer abdução do meu quadril, aumenta muito a intensidade do movimento, a exigência de equilíbrio, e agora eu tenho outra musculatura que antes não estava sendo ativada, e isso aumenta a complexidade e a exigência do movimento. Outra forma de eu trabalhar a prancha lateral aumentando a intensidade é fazendo a flexão de quadril, puxando o joelho em direção ao meu tronco. Olha só. Aqui, fiquei na prancha, puxo, volto, puxo, volto. Posso fazer com a perna de cima ou com a perna de baixo. Aí aqui vai ter uma variação interessante. Se eu fizer com a perna que está em cima e ficar com a perna que está embaixo apoiada, exigência de glúteo médio. Para evitar que meu quadril caia, meu glúteo médio dessa perna que está embaixo vai ter que ser contraído, tentando fazer força de abdução. Então, estou aqui, ó, se eu relaxar o glúteo médio, cai. Então, como eu só estou apoiado nele, ele está com exigência maior de glúteo médio. Agora, se eu deixar parado a perna de cima, não entra mais glúteo médio, entra os adutores, porque a tendência é cair quadril e quem vai evitar que o meu quadril caia são os adutores. Então, é interessante estar associado com o que você quer trabalhar, com o ponto que você quer trabalhar do seu cliente.
Quer trabalhar a prancha lateral, mas dá ênfase em adutores? Faz da forma que eu estou te falando agora, ó. Perna de cima fica, volta só, vem para cima só a perna de baixo. Consegue entender? E outra coisa, todo trabalho de prancha lateral tem que ser executado da mesma forma para os dois. Uma dica muito importante que eu te dou a esse respeito é: comece executando para o lado mais fraco do seu cliente, que nem sempre é o lado dominante, nem sempre. Preste atenção nisso, você tem que conhecer seu cliente. Comece com o lado mais fraco, limite pelo lado mais fraco. Ah, Rafa, mas eu vou estar destreinando o lado mais preparado. Não, não é isso. Você vai estar trabalhando de forma mais intensa para um lado, até que ambos fiquem num padrão mais próximo. Isso tem que ser feito, tá bom, galera? Senão você vai estar treinando ainda mais o lado mais fortalecido e menos o lado mais enfraquecido. Não é o que a gente quer, aumentar essa assimetria de força ou de estética. Então você tem que trabalhar dessa forma. Comece com o lado mais fraco e finalize com o lado mais forte, sempre alternando, ok? E nas pranchas laterais eu posso alternar entre prancha lateral, frontal, lateral, ou seja, eu vou alternar a posição corporal e transferir essa tensão para musculaturas diferentes em cada fase do movimento. Então eu começo aqui, ó. Posso fazer com o braço estendido, aqui, mão no chão, outro lado, mão no chão, outro lado. Posso dar ênfase na prancha frontal, outro lado. Paro, outro lado. Posso trabalhar essa variação, por exemplo, num HIIT. Então, 20 segundos no lado, 20 segundos no centro, 20 segundos no outro lado, ou 10, 15 segundos. Você vai trabalhando. Lembra que tem que começar pelo lado mais fraco, porque se o lado mais fraco não suportar os 20 segundos, é a limitante para o outro lado. Frontal não, mas as laterais eu tenho que equilibrar essas forças, essas valências físicas. Sempre regular pelo lado mais fraco, senão vão aumentar essa simetria, ok, galera? Então essas possibilidades de prancha vão te trazer possibilidades de aumentar a intensidade sem a necessidade de utilizar carga. Lógico que você tem que conhecer seu cliente, exigir que ele mantenha o padrão de movimento antes de fazer qualquer progressão. Então corrija, solidifique esse movimento, essa postura, essa rigidez, para depois você progredir. Lembre-se, se você quer se tornar uma referência dentro do mundo do treinamento funcional, da preparação física, do personal trainer, você tem que fazer o que a maioria não faz. Ficar dando pranchinha, cotovelo no chão, pranchinha, braço estendido e só não vai te fazer diferente dos iguais. Então pense de forma diferente, olhe esse mundo do lado de fora, observe bem, dê consciência corporal para o seu cliente, dê ativação das musculaturas que ele vai utilizar nos principais movimentos. E se você fizer isso, você vai dar autonomia para ele. Ah, Rafa, como assim autonomia? Isso mesmo, você não vai precisar ficar tocando entre as escápulas dele para que ele contraia as escápulas. Ele, de forma consciente, já vai fazer isso. Você não vai precisar contrair, tocar no abdômen dele para ele contrair e ter um movimento mais sólido. Ele já vai fazer isso. Tá, mas e aí, qual é a minha função nisso? Você pode se afastar dele e olhar de fora o movimento como um todo. Aí você vai ver um desvio na hora do agachamento, por exemplo, um desvio na hora do terra. Porque se você ficar ali próximo dele tocando, você não vai conseguir ver o todo, o movimento como um todo. Se você não der autonomia para ele, você vai se limitar a ser apenas um ativador de musculatura de forma sinestésica, tocando o tempo inteiro. Dê consciência para ele, dê autonomia, dê inteligência motora. Isso vai facilitar você corrigir outros erros ou desvios que ele possa estar cometendo no movimento que você não consegue ver ali estando muito próximo dele. Tá bom? Então, galera, ficam aí as minhas sugestões e variações da prancha para que você torne o seu cliente mais consciente, mais forte, mais eficiente nos movimentos. Um forte abraço!